Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que tem como título Ante o Mais Além. Anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação. Pondera, entretanto, relativamente à presença deles no plano físico, onde te encontras ainda, e remonta aos cuidados que te recebiam nos instantes de luta e sofrimento, meditação para a enfermidade e entendimento nas horas de crise. Aqueles que se afiguram mortos estão vivos, e todos os teus pensamentos, com respeito a eles, alcançam-lhes o espírito com endereço exato. Imagine uma pessoa em desequilíbrio emocional que gritasse em lágrimas ao telefone, rogando consolo e coragem ao ente amado na outra ponta do fio, hospitalizado para tratamento de reajuste, a exigir bastas vezes socorro mais intensivo. De certo que os responsáveis pelo doente, de um lado pelo outro enfermo, à distância, tudo fariam para adiar o encontro solicitado, considerando que a aflição mais aflição somariam apenas desespero maior. Diante dos seres queridos domiciliados no mais além, reflete, acima de tudo, na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições uns dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos, através de comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem adeus. E, enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultiva a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesses amparando e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles tudo quanto desejariam fazer. Assim, construirá gradativamente a ponte de intercâmbio pela qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que, berço ao túmulo, existência e morte são caminhos da evolução para a vida imortal. Boa noite a todos. Eu sou Rosana Mondaini. Sejam todos bem-vindos a essa reunião. Nós hoje vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nos coube hoje falar um pouco sobre os itens 8, 9 e 10.
Sendo o item 8 uma citação do Evangelho de Mateus, uma passagem do Evangelho de Mateus, o 9, uma passagem do Evangelho de Lucas, e o 10, um comentário de Kardec. E o título dessas passagens é Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas, que é uma orientação do Cristo, né? Para que a gente tenha noção do que verdadeiramente é o mais importante, né? E a passagem de Mateus, que está lá no item 8, fala assim, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 8, item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, eles questionaram o Cristo, né? Que era costume daquele povo, antes de se sentarem à mesa para fazer uma refeição, lavar as mãos. E eles diziam que isso era não só um costume de higiene, mas era um costume religioso. Então, eles questionaram o Cristo. Diferente de hoje, né? Hoje a gente vai se sentar à mesa para fazer uma refeição, nós antes também lavamos a mão, mas com outro sentido, o sentido da higiene, das mãos limpas, das mãos lavadas, por causa da higiene, mas não por uma questão religiosa. E naquele contexto ali, o que eles estavam questionando Jesus era a questão religiosa, que isso fazia parte da lei religiosa daquela época, né? Jesus lhes respondeu: por que viola vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? E de que mandamento ele estava falando? Aí ele vai dizer, porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista ao seu pai ou à sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, o que ele estava ali falando? Olha, vocês estão falando que eu estou violando a lei de vocês? E vocês violam a lei de Deus? O mandamento de Moisés era qual? Honra teu pai e honra tua mãe. E, no entanto, o que vocês fazem? Em cima desse mandamento, vocês colocam um outro mandamento, né? Bem mais ameno. Por quê? Porque estava de acordo com os interesses deles. E fazendo isso, eles não estavam cumprindo a lei de Deus. Porque é como ele fala aqui, ainda que depois de não honrar, houveres, não tenha honrado o vosso pai e vossa mãe, nem assista o vosso pai e vossa mãe, tomando assim inútil o mandamento de Deus. Ou seja, eles fazem a oferenda no altar, seguem uma tradição, e se eles não honram pai e mãe, está tudo certo.
Eles invertem o valor da lei, o dever de cumprir a lei, de acordo com os interesses deles. E naquele momento eles estavam questionando Cristo pelo quê? Por ele não ter lavado a mão. E Jesus continua. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías. Isaías era um profeta. Quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas e não divinas. Ele continua. Depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e a maledicência. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Trazendo para os nossos dias atuais, o que nos torna impuro? É isso que nós temos que pensar. É seguir os ensinamentos do Cristo ou junto, né? Com uma fala adequada, com um comportamento adequado, com pensamentos adequados? Ou é uma tradição, um costume, que eu entendo como divino? Por exemplo, sagrado. Eu tenho por tradição, né? A gente pode dizer, eu tenho por tradição ir a um centro Espírita Miguel ou qualquer outra casa religiosa naquele dia, naquele horário. Vamos colocar a reunião de domingo, nessa reunião pública de domingo. Tradicionalmente, eu vou todo domingo ao Miguel, ao Centro Espírita Miguel. E lá eu escuto a palestra, né? Tomo o passe, recebo o passe e vou embora para casa. Isso é uma tradição que eu adquiri. Ou então, posso ter outras. Eu faço cursos, eu trabalho na casa com alguma atividade que me permite, né, trabalhar. Tem a costurinha, tem os trabalhos que o DEA oferece para a gente, né, proporciona. Isso vira uma tradição para mim. Mas a grande questão é aqui, ó, que Jesus fala. Mas como é que está o coração? Como é que estão os pensamentos? Como é que estão a minha fala para com o outro? Como é que está o meu coração? Ele é puro? Ou ele traz essas máculas, as máculas do preconceito, as máculas do julgamento, as máculas da fofoca, da malquerência e de tudo mais que a gente conhece muito bem. É disso que Jesus está falando. É por isso que Jesus chamou eles e nos chamam também. Aqueles que se enquadram nesse tipo de comportamento, de hipócritas, né? Que nós seguimos uma tradição, temos um tipo de comportamento, mas aqui dentro é o quê?
É isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque ao desencarnar, eu não vou ser reconhecido por quantas vezes eu fui ao centro, por quantas reuniões eu frequentei, por quantas cestas básicas eu dei, nem quantos cursos eu também participei. Não. Quando eu desencarnar, passar para a pátria da espiritualidade, o que vai ser meu testemunho é o bem que eu pratiquei. É isso que vai contar. Por isso que eu posso estar dentro de uma casa religiosa. Quantas maledicências eu evitei? Isso é que vai contar. Quanto mal eu não propaguei? É isso que vai contar. Quanto benefício eu causei? E é disso que Jesus está falando, dessa verdadeira pureza e dessa verdadeira mãos lavadas. E ele continua aqui. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Saibeis que, ouvindo o que acabas de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. E é isso que a gente precisa entender. Se eu me digo espírita, qual é o que eu estou seguindo? Eu estou seguindo tradições? Eu estou seguindo costumes? Eu estou seguindo preconceitos? Ou eu estou seguindo o Cristo Jesus, que veio para nos orientar, para nos libertar de amarras, de preconceitos, de dogmas, de rituais. Porque a doutrina espírita ela não tem ritual. E o cristianismo redivivo, ele vem mais uma vez nos convidar a vivenciar o evangelho. Porque, como eu disse, não são as quantidades de vezes que eu frequento a casa espírita que vai contar. É todo o bem que eu pratiquei com o outro e comigo mesmo. Porque se eu não praticar comigo, o que eu ofereço ao outro? Lembra, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, o amor não vem de mim. Ele vem de uma falsa ou uma aparência de amor. Porque para o outro é tudo. E para mim? É nada? Isso não é amor. Então precisa começar em mim para eu passar para o outro. E Kardec fala, né? Os judeus haviam desprezado o verdadeiro mandamento de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído a dar rígida observância desses regulamentos. Faziam casos da
de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Ou seja, Jesus, né? Jesus não, perdão. A lei de Deus era muito simples, porque a lei de Deus está em amar. Todos os 10 mandamentos trazidos por Moisés, ele está falando de quê? De amor. E Jesus veio fazer o quê? Nos ensinar a praticar esse amor. E era simples. Por isso que ele trouxe situações do dia a dia, para quê? Para falar de amor. Na lida com o outro. Coisas simples. E o que os homens fizeram? Enfeitaram. Colocaram rituais, crendices. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Para poder ser aceito por Deus. Que nada. Deus é muito mais simples do que a gente possa imaginar, né? Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. A doutrina espírita, ela nos convida o tempo todo à nossa reforma íntima. Tem um livro que eu gosto muito, que é Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance do Fogo, o espírito Hermance do Fogo. Por que sem martírio? Porque não precisa ser um martírio, não precisa ser sofrido. É amar. Só que, para a condição que nós nos encontramos, amar ainda é muito difícil, né? E ele continua, Kardec. Lavar as mãos, né? A reforma íntima é mais trabalhosa do que lavar as mãos, do que expurgar o coração, lavando as mãos. Já pensou se fosse assim? Tão simples, vou ali, lavo minhas mãos e estou purificado. Vou ali, tomo um banho de sal grosso e estou purificado. E o coração? Vou ali, recebo o batismo, estou purificado. E o coração? E os sentimentos? E a atitude? É disso que Jesus está falando. Que não adianta eu botar uma roupa branca ou qualquer outros rituais, porque aqui eu não estou querendo condenar nada de ninguém. Eu só estou buscando refletir junto com vocês sobre o texto. Porque dentro da doutrina espírita, na doutrina espírita, nós não temos rituais nenhum. E quando as pessoas chegam, né? Você vai dar passe de roupa preta? Qual o problema? Você não vai lavar as mãos para dar passe? Qual o problema? Entende? Não tem problema. Isso são crendices, isso são rituais que não pertencem à doutrina espírita. Mas o que pertence à doutrina espírita? Reforma íntima. Se libertar dos preconceitos. Compreender a doutrina, estudar, para você entender de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, e tudo mais que Jesus nos falou para a gente. Tirar o véu da letra. É isso que a doutrina faz com a gente. É difícil? Eu sei. Porque nós viemos carregados de tradições de outras religiões. Não necessariamente dessa vida, porque somos espíritos. Né? Muitos de nós
Viemos de outras religiões ainda dessa vida, né? Nós temos católicos, pessoas que hoje são espíritas e eram católicos, e tem muita tradição, né? Tem ainda amor à imagem, porque tem uma simbologia, tem um sentimento aquela imagem, assim também como na Umbanda. Então, isso tudo, a gente não recrimina nada, porque a gente entende que para você se libertar, porque o Espiritismo mostra isso, para você se libertar desses rituais, dessas crendices, é preciso você amadurecer o pensamento, mas também o sentimento. E bendito seja a lei da reencarnação, que nos ajuda a se libertar aos pouquinhos de esses rituais, essas tradições, né? Assim como quando nós falamos da morte, né? Agora nós vamos ter aí dia 2 de novembro, que para nós chamamos do dia da saudade. E para muitos é o dia dos mortos. Mas o que a doutrina nos fala? O que a tradição fala? Quando nós falamos no púlpito, ou quando é uma gravação, né? Quando é aqui através do canal, ou quando é lá ao vivo, nós sabemos, nós temos a certeza que nós não estamos falando só para encarnados, nós estamos falando para desencarnados. E quantas idas e vindas nós já passamos? Hoje nós estamos aqui, com um corpo de carne. Mas quantos irmãos estão me ouvindo que já não têm esse corpo, mas que levaram consigo as suas tradições, aquilo que ele acreditava? É natural, né? Mas a morte, para nós espíritas, nada mais é, não só para nós espíritas, né? É a verdade da vida. É preciso que cada um compreenda. E Deus tem toda a paciência do mundo para esperar a gente compreender. A morte nada mais é de uma transição de um mundo para o outro. O mundo dos encarnados, que possuem um corpo físico, e o mundo dos desencarnados, dos espíritos, sem um corpo físico. E é nessa idas e vindas que vamos nos libertando dessas amarras, da ignorância, né? Dos costumes de uma época, de crendices, que refletem, muitas das vezes, até hoje. Quantas religiões permanecem com as suas tradições de há muito tempo? Primeiro, vemos esses costumes como normas sociais. Depois, passamos a ver como os valores normais e chegam ao patamar de ordens divinas. Eu enxerto a religião com uma norma social, que é disso que Jesus está falando. Uma norma social, lavar as mãos. Aí depois ela passa, né, para valores morais. É importante lavar a mão, porque olha como eu sou bem vista. E depois chega ao patamar de ordem divina, que é o que os fariseus e ali os escribas estavam questionando Cristo. E observem ao redor de si mesmo, né, onde vocês se encontram, a sociedade como é. Pessoas amarradas por normas opressoras, que mal podem respirar o ar de suas próprias ideias, porque a religião não permite, porque a religião condena. Não tem o direito de pensar sequer. Não, você tem que vestir essa roupa. Você não pode isso porque você é mulher. São tantos preconceitos, né? Tantas normas, que quando você vai abrindo a sua mente, você vai ver, para que isso? Né?
Você não tem direito a desejar. Seus gestos são vigiados. Seus anseios são negados constantemente. Ou seja, você deixa de ser quem você é para se tornar algo que eles querem que você seja. Com efeito, foram as tradições quase sempre de pura invenção humana que deturparam a lei do amor, de perdão, de muito auxílio, da vida após a morte, do amor por si mesmo, que Jesus pregou e exemplificou. Porque Jesus não só falou dessas leis, Jesus vivenciou cada uma delas, exemplificando, dizendo para nós, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. São as chamadas tradições, que vemos por toda parte. São práticas que não encontramos nas orientações do nosso Mestre Jesus. Daí ter dito que são cegos conduzindo cegos. Não se dão o trabalho de abrir os próprios olhos, que é o que a doutrina vem fazer conosco, abrir os nossos olhos. Para que a gente não continue sendo cego diante da lei do amor, de justiça e de caridade. Insistem em permanecer com os olhos fechados, cheios de preconceitos, cheios de suas verdades, e não a verdade do Cristo. Ao Espiritismo cabe libertar e esclarecer os homens, conduzindo a realizar a transformação moral. Assim como disse Jesus, que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai, porque o que sai vem cheio de sentimentos. Assim como nos diz o Espiritismo, que não são as reuniões que frequentamos, nem a quantidade de vezes que viemos ao centro, né? Nem o trabalho que realizamos na casa, mas sim como eu realizo, como eu trato e falo com o outro, e que me torna um homem de bem. Porque o que me torna um homem de bem não é, como disse, a quantidade de vezes que eu vim, e sim a maneira que eu lido com o outro, que eu trato o outro. Porque é o que sai de mim é que diz verdadeiramente quem eu sou. Porque a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus se não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhora o homem, não atinge a sua finalidade. É lógico que se pode melhorar sem religião, pois as leis de Deus se encontram na consciência do homem. Mas a religião, que não impede os homens de cometerem assassinatos, adultérios, as expoliações, as calúnias, as práticas do mal, seja qual for, desde as mais aparentes até aquelas que a gente não conta para ninguém, nem mostra. Porque, por exemplo, eu posso ser maledicente em pensamento. Tá vendo ali, ó? Ela se diz, ó, toda certinha, tudo isso, tudo aquilo. Mas olha só. É isso que a doutrina está falando e que Jesus também veio falar. Foi o primeiro a falar, né? Ela faz supersticiosas essas religiões. Hipócritas, como disse o Cristo, e fanáticos, mas não faz homens de bem. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu como espírita? Porque o homem de bem é bom. Humano, benevolente, para com todos,
e não para aquele que ele elege, para o meu clã. Eu sou boa para quem é bom comigo. Sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança calúnia nem maldições aos que como ele não pensam, porque sabe que não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, quem sou eu? O que de verdade eu estou buscando na doutrina espírita? Porque hoje eu estou aqui, encarnada, tendo um corpo físico, mas eu também vou, daqui a pouco, estar na pátria da espiritualidade. E o que eu verdadeiramente sou é o que eu vou levar. E quando eu voltar, assim como tem um monte de irmãos já se preparando para o retorno, se eu não consertei agora, se eu não me melhorei agora, vou voltar para me melhorar. Por isso, fica o convite, né, de vocês lerem esse ponto, refletirem sobre ele, para que possamos, de fato, não sermos considerados como hipócritas. Onde a pureza que nós a pureza que nós queremos começa em nós, e assim eu demonstro a vida. Não é perfeição, porque ainda não temos condições, mas já estamos a caminho. E começa com essa pureza de intenções, de sentimentos. Espero que eu tenha ajudado nas nossas reflexões. Mas agradeço muito a oportunidade de refletir, de poder estudar sobre esse ponto, né? E vivenciar, mais uma vez, o que Jesus veio nos ensinar. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Unindo os nossos pensamentos, buscando trazer Jesus, visualizando Jesus, trazendo Ele assim para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa página que o Teu Evangelho nos proporciona, a essas reflexões que nos ajudam a caminhar pela face da Terra, que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, dignas de sermos reconhecidos um dia como Teus discípulos, Senhor. Que possamos ficar conosco, com parte dessas vibrações, dessas bênçãos que nos rodearam o tempo todo no decorrer desse encontro. E assim utilizá-la no nosso dia a dia, conosco mesmo, mas também com aqueles que encontrarmos no caminho. Senhor, ajude-nos a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Coloque no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. Detenha a mão daquele que queira praticar o crime, se comprometendo diante das leis de Deus. Senhor, abençoa e fortaleça aqueles corações ligados ao amor, ao bem, à paz, para que formamos uma corrente e assim mudarmos a vibração do nosso planeta a cada dia, fazendo de nós um instrumento do Teu amor e da Tua paz. Que possamos Te seguir, Senhor, hoje e sempre.
E assim te pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.